Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula de rede de computadores. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Evanderson. Boa noite, Carlos. Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Estamos agora então para a nossa aula número 4 do curso de do curso de tecnólogo, né? Da disciplina de rede de computadores. E a nossa aula de hoje trará como assunto a camada 2. Lembre-se que nós estamos estudando o modelo de referência OSI. Então, nós começamos na aula passada com a camada física, a camada número 1, e hoje nós estudaremos um pouco mais e entenderemos a camada de enlace, a camada 2. Mas antes de começarmos a entender um pouco mais sobre essa camada, quais são as funções da camada de enlace, vamos revisar um pouco da aula passada? Vamos revisar o conteúdo para fortalecer? Nós vimos que tivemos muitas dúvidas, a gente recebeu lá perguntas sobre essa a aula passada, sobre a camada física. Então, nessa aula vamos tirar um pouco mais de dúvidas com relação a esse assunto. Então vamos lá, acompanhe no slide aqui. Nossa revisão. A camada física, ela define o quê? Duas coisas: especificações elétricas, mecânicas, funcionais, e também ela define o quê? Procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre o emissor e o receptor. Então, essa é a função da camada física. Ela vai definir, ela traz definições de sinais elétricos, de equipamentos, como é que ele vai funcionar, os cabeamentos, mecânica, também vai trazer as funções e procedimentos necessários para quê? Para ativar, manter e desativar um link. Por exemplo, quando dois hosts precisam trocar informações. A camada física vai trazer todos esses dados que é necessário, físicos, para haver essa comunicação entre ambas as partes. Então, vamos ver um pouquinho melhor sobre cada uma dessas definições da camada física? Acompanhe-os aqui. Funções mecânicas. Elas definem o quê? Definem o tamanho e forma de conectores, pinos, cabos, entre outros, que são utilizados para compor o circuito de transmissão. Então, as definições mecânicas da camada física, ela vai definir, então, o que? O tamanho dos RJs, dos conectores. Por exemplo, tem o RJ11 para telefonia, RJ45 para cabeamento de rede, que tipo de pino, que tipo de cabo que eu vou utilizar. Todas essas especificações, qual o diâmetro de um cabo, tudo isso está definido pela camada física, dentro da função mecânica dela. Também temos o seguinte, acompanhe no slide, as funções elétricas aí. Elas definem o quê? Os valores dos sinais elétricos que serão utilizados. Por exemplo, o nível de tensão que vai ser utilizado dentro do cabo, o nível de corrente também que será utilizado. Então, tudo isso está definido dentro dos procedimentos elétricos aí. Também define o que mais? As funcionais. É o significado dado aos sinais transmitidos onde? Na camada física. Por exemplo, transmissão, a recepção, o aterramento, tudo isso está definido aí dentro. Também podemos ver o seguinte, os procedimentos especificam as funções e protocolos necessários para a transmissão de bits. Então, dentro dessa parte de procedimentos que a camada física traz, ele vai estar todas as funções para fazer o quê? O envio e recebimento desses bits. Uma coisa importante que deve ser lembrada, que a camada física, o protocolo que é utilizado dentro dela, deve ser o mais genérico possível. Por quê? Porque ele precisa trabalhar com qualquer tipo de meio de transmissão, seja par metálico, para utilizar um cabo TP, seja Cat5, Cat6, seja um cabo coaxial. Ele deve trabalhar também, enviar os dados por uma fibra ótica. Ele também deve suportar enviar os dados por meio de redes sem fio também. Então, ele deve ser genérico do protocolo que vai trabalhar dentro de onde? Da camada física. Não é isso mesmo, professor Carlos? É verdade, Evandro. Nós temos ainda algumas outras funções, né, algumas outras definições que a gente viu na aula passada sobre a camada física. Vamos ver. Nós vimos sobre os meios físicos de transmissão, ou seja, quais são os elementos, quais são as formas de transmitir, os tipos de cabeamento, as maneiras, como os sinais se propagam
desde o emissor até o receptor, certo? Então vamos ver um pouquinho. Nós temos aí, com meios físicos de transmissão, nós temos os cabos. Nós temos também, né, como tipos de cabos, nós temos os cabos que enviam sinais elétricos e os cabos que enviam sinais ópticos. Como exemplos de cabos de sinais elétricos, nós temos o cabo coaxial, os cabos de par trançado. Como exemplo de cabo que transmite informações, sinais ópticos, nós temos aí o principal exemplo, o cabo de fibra óptica. Nós temos também os meios físicos de transmissão que transmitem sinais através de ondas, né, que seriam, temos dois tipos principais, as ondas de infravermelho, as ondas de rádio, as micro-ondas e as ondas de satélite. Então veja só, existem diversos meios físicos diferentes capazes de transmitir sinais que carregam informações dentro de uma rede, certo? Então, cada um desses meios físicos tem características diferentes, tem taxas de transferência diferentes, tem suporte a tecnologias diferentes e também eles têm uma robustez diferente, ou seja, eles sofrem maior ou menor influência externa na comunicação. Por exemplo, se você está utilizando um carrinho de controle remoto, você está usando um meio eletromagnético para transmitir sinais do controle até o brinquedo. Se por um acaso alguém atende um telefone celular logo ali do lado, pode ser que haja interferência na comunicação entre o controle e o brinquedo. Por quê? Porque o telefone celular também emite ondas eletromagnéticas e isso pode causar uma interferência e mudar, né, as definições dos dados que são transmitidos. Então, cada tipo de cabo, cada tipo de meio físico tem características diferentes. Por exemplo, os cabos não sofreriam a interferência de um celular, por exemplo. Se o carrinho de controle remoto tem um cabo que liga o controle até o brinquedo, provavelmente não vai sofrer nenhuma influência, por exemplo, da antena de um telefone celular, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre os cabos. Nós temos três tipos principais de cabos, que são o cabo coaxial, o cabo de par trançado e o cabo de fibra ótica. Os cabos coaxiais, eles vêm sendo utilizados há bastante tempo, né? São aqueles cabos geralmente pretos que são comuns até em casa, às vezes a gente encontra isso, aquele cabo que liga do videocassete para a televisão, por exemplo, é um cabo coaxial, certo? Aquele cabo, a principal característica dele é que ele possibilita um grande isolamento dos dados, né, do meio de transmissão, efetivamente, que é o fio de cobre que fica dentro do cabo, em relação ao meio externo. Ele tem várias camadas de isolamento. Essa é a característica boa. A parte ruim desse cabo é que a taxa de transferência que ele permite é relativamente baixa para os padrões atuais. Então, por causa disso, ele vem caindo em constante desuso. Hoje, é difícil você encontrar uma empresa, uma organização, uma instituição que utilize em suas redes de comunicação os cabos coaxiais. É mais comum encontrarmos os cabos de par trançado ou os cabos de fibra ótica. A vantagem dos cabos de par trançado é exatamente o custo e o desempenho. Eles oferecem um desempenho muito superior aos cabos coaxiais. Por exemplo, enquanto o máximo que um cabo coaxial poderia transmitir em uma rede seria na faixa de 10 megabits por segundo, os cabos de par trançado conseguem transmitir tranquilamente até 100 megabits. Então, eles possibilitam atingir essa taxa de transferência dependendo do conjunto de equipamentos que compõem a rede. Uma outra característica que se reverte em uma vantagem do cabo par trançado em relação ao cabo coaxial é a sua flexibilidade. Ele é muito mais simples de ser manuseado, os conectores são mais baratos, a distância de transferência sem perda de força do sinal é maior, certo? Então, existe todo um conjunto de vantagens dos cabos par trançado em relação aos cabos coaxiais. A desvantagem seria que ele sofre um pouco de maior influência externa na comunicação, ou seja, calor, rede elétrica, esse tipo de presença desses dois elementos pode influenciar na comunicação. Outro tipo de cabo citado é o cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica, ao contrário dos outros dois, ele não transmite sinais elétricos, ele transmite sinais luminosos, né? Ele transmite sinais ópticos que trafegam aí numa malha de vidro ou plástico de alta refração por longas distâncias e em altas velocidades. A vantagem é que o custo-benefício para grandes volumes de dados e grandes distâncias é muito baixo. Por quê?
porque você consegue transferir muitos dados a uma distância muito longa, que não poderia ser atingida pelos cabos de par trançado sem uma grande quantidade de repetidores de sinal. Por exemplo, em relação aos cabos coaxiais, a fibra ótica então está muito à frente, né? Apresenta muitas vantagens em relação ao cabo coaxial. A desvantagem é que é o alto custo de implantação e muitas vezes a manutenção. Se por um acaso se rompe um cabo de fibra ótica, pode ser muito caro e muito difícil consertar aquele cabo, porque inicialmente não se sabe aonde aquele cabo foi rompido. Então não tem estações intermediárias, não tem como a gente saber em que ponto ele foi rompido. Então torna mais difícil esse processo aí de recuperação. O outro meio de transmissão seriam os meios de transmissão sem fio, certo? Esses meios de transmissão sem fio, eles utilizam ondas eletromagnéticas que trafegam pelo espaço, né, pelo espaço sideral e pelo ar. Ou seja, as ondas eletromagnéticas da comunicação de rede sem fio, elas podem ser transmitidas pelo vácuo, né, pelo espaço, ou podem ser transmitidas pelo ar. No caso das transmissões que são feitas aqui na Terra, né, no planeta Terra, dentro da atmosfera, essas ondas são transmitidas pelo ar. Né? Então, o meio físico seria o próprio ar que transmite os sinais eletromagnéticos. Algumas aplicações das redes sem fio são pessoas em automóveis, satélites, sondas espaciais, ônibus espaciais, certo? Então, por exemplo, se você está no seu carro dirigindo por uma estrada de um país que você não conhece e você tem um sistema de GPS instalado no seu carro, possivelmente aquele sistema envia e recebe informações vindas de satélites do sistema de posicionamento global, certo? Então você está fazendo uma comunicação sem fio ali. Satélites comunicam com estações terrestres através de rede sem fio. Os ônibus espaciais que estão lá no espaço sideral, lá perto de Marte, seja onde for, eles também se comunicam com a Terra através de rede sem fio. Você já imaginou um cabo para sair daqui da Terra e chegar até a Lua, por exemplo? Não faz o menor sentido a gente usar esse tipo de comunicação, certo? Então, nessas aplicações, as redes sem fio são muito comuns e são muito úteis. Isso mesmo. Uma outra aplicação que a gente pode ver bem é com relação aos aviões também, né? É verdade. Só que dentro dos aviões, por que eles recomendam não utilizar aparelhos celulares sem fio, né? Porque essas comunicações podem interferir nos dados que são enviados do avião para a central de controle. Porque o avião, enquanto ele está no percurso, está viajando, ele está enviando dados das suas coordenadas do voo, posição onde que ele está na Terra, tudo. Ele está enviando via ondas de rádio também para os radares mais próximos. E quando você está então utilizando aparelhos celulares ou aparelhos sem fio, dentro de uma aeronave dessa, você pode estar interferindo então no envio e recebimento dessas informações, o que pode prejudicar e muito aí o voo. Então por isso que nos aeroportos, quando você entra no avião, eles pedem para desativarem aparelhos celulares, não utilizar nenhum tipo de equipamento que faça uso de infravermelho. Bom, então essa foi a nossa revisão da aula passada sobre a camada física. Espero que tenha tirado aí as maiores dúvidas que vocês tinham. Se continuar as dúvidas, o fórum está lá para isso, para a gente estar respondendo e ajudando vocês. Vamos então para o próximo conteúdo, o conteúdo dessa aula, camada de enlace. Então vamos lá, acompanhe agora os objetivos dessa aula. Nosso primeiro objetivo, entender como a camada de enlace de dados fornece um tráfego confiável de dados em uma conexão física. Então nós vamos aprender, na aula de hoje, saber como, a partir de uma conexão física entre os dois hosts, já a gente entendeu como isso é dado através da camada física, como a camada de enlace consegue enviar esses dados de um host ao outro e fazer com que eles cheguem lá de forma confiável, que eu despacho um pacote daqui da minha máquina, que vai chegar esse pacote lá na outra máquina e vai ser entendido por ele. Outro objetivo é entender o quê? O funcionamento dos endereços MAC, ou MAC, como prefiram. Nós vamos entender o que é esse endereçamento MAC. Acho que muitos já devem saber, se alguém já trabalha com rede, para quem trabalha mais aí com hardware também, já sabe bem o que é esse endereçamento MAC. Nós vamos ver hoje um pouco mais sobre a função dele dentro da rede, como é utilizado, quem que traz, em que camada que ele trabalha. Isso tudo nós vamos entender nessa aula. Bom, então,
Só me relembrando mais uma vez, no processo de comunicação dentro de uma rede, todos os dados significam o quê? O sinal, enviados por um dispositivo de rede, procedem de uma origem, no caso, o emissor, e se encaminham por onde? Eu encaminhar um meio para um destino, ou seja, o nosso receptor. Sempre gostamos de reforçar essas 4 partes envolvidas no processo de comunicação, que elas nos auxiliam em entender todo esse processo de comunicação, seja de pessoas e seja de máquinas. Por isso, nós sempre revemos nas aulas nossas como se procede um processo de comunicação. Nós temos sempre um emissor, um receptor, um meio pelo qual ele é transmitido e o sinal em si, que significa o quê? Os dados. Bom, a camada de enlace, ela trata de algumas limitações da camada física. Vamos começar por aí. A camada de enlace, ela vem para resolver alguns problemas que a camada física não consegue tratar. Então, nós vamos entender a camada de enlace, essas funções que ela traz, que vão auxiliar o quê? Os dados que serão trafegados pela camada física. Aí. Link de dados. Antes de começarmos, vamos entender o seguinte. A camada de enlace também é conhecida por camada de link de dados, ou camada 2, ou camada de enlace de dados. Então, se vocês estiverem lendo documentações, de repente você vê lá, camada física, link de dados, não estranhe, tá? Então, esses são nomes pelos quais são conhecidos a camada de enlace. As documentações mais originais, eles trazem sempre camada de enlace, mas você vai encontrar sempre link de dados, camada 2. Então, o link de dados nosso, o que ele faz? Acompanhe no slide. Ele transforma os pacotes de dados recebidos da camada de rede em quadros, que serão enviados por onde? Pela camada física. Então, a camada de rede vai enviar os pacotes, as informações para a camada de enlace, e ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar esses pacotes em vários pedaços, em vários quadros, que a gente chama. E a partir daí, vão acontecer processos que ela vai executar para enviar esses quadros pela camada física. E como se dá isso, professor Carlos? Bom, professor Evanos, a gente poderia dizer ainda, né, complementando, que um outro nome que é dado para a camada de enlace é a camada de acesso ao meio. Né? Então, as funções dessa camada, elas vão auxiliar as funções, as limitações da camada física, certo? E definir como a comunicação vai acontecer através de um determinado meio físico, certo? Para transmitir os dados, eles serão agrupados em quadros, certo? Então vamos ver aqui. Antes dos quadros serem enviados, são adicionadas algumas informações. Relembrando o que a gente falou na aula passada, naquela aula sobre o modelo OSI, né, cada camada, os protocolos de cada camada, eles adicionam informações à informação original, para quê? Para que o host que vai receber a mensagem do outro lado possa decodificar em cada camada o que foi enviado, certo? Então, os quadros, eles são enviados junto com algumas informações. Que informações são essas? Nós temos aí os dados, ou seja, obviamente, a comunicação ela vai levar informações, dados de um host emissor para um host receptor. Se não houver dados para serem transmitidos, a comunicação não faz sentido. Né? Se eu não tenho nenhuma mensagem para passar para vocês, é melhor ficar calado. Né? Uma outra informação que é agrupada são dados de controle, ou seja, definições de como a transmissão vai acontecer, certo? Outra informação são o endereço da placa de rede de origem e da placa de rede de destino, certo? Ou seja, aqui nós temos os dados, né, a mensagem, o endereço do emissor e o endereço do receptor, certo? Quando a gente fala em endereço da placa de rede, é disso mesmo que nós estamos falando, é o endereço da placa de rede que está instalada no computador. Se a gente pensar que no nível físico, uma informação sai de um computador, trafega por um cabo e chega em outro computador, na camada de enlace, ou seja, na camada de acesso ao meio, a gente deve pensar o quê? Que existe algum dispositivo ali que permite saber que numa rede onde tem, vamos supor, 10 computadores, permita saber
que uma determinada informação é para o computador número 1 e não para o computador número 5, certo? Essa informação, o que permite distinguir computadores em uma rede, no nível físico, no nível de enlace, é justamente o endereço de cada placa de rede que está instalada ali, que está instalada nos computadores que compõem essa rede, certo? Dessa maneira, a camada de enlace, ela provê algumas soluções para problemas de comunicação que geralmente são encontrados na camada física. Por exemplo, a camada física não pode se comunicar com as camadas de nível superior. Ou seja, cada camada do modelo OSI, ela fornece serviços para a camada superior e ela oferece serviços e ela usa os serviços da camada inferior. Ou seja, a camada de enlace, ela vai usar os serviços da camada física e vai oferecer serviços para a camada de rede, certo? Então, quando a gente fala que um determinado, na camada física, não tem como, vamos ver aqui, na camada física, não pode, que a camada física não se comunica com as camadas de nível superior, a gente está falando daquelas camadas de aplicação, de apresentação, de sessão, ou seja, a comunicação, os dados que são manipulados pelo emissor da mensagem, pela pessoa que está escrevendo a mensagem, e os dados que são manipulados na camada física são muito diferentes, certo? Se você está enviando um e-mail, por exemplo, os dados que você escreve no seu e-mail, vamos supor que é uma carta, essas informações são muito diferentes das informações dos sinais elétricos tratados no meio físico. Então, a comunicação da camada física com as camadas superiores, ela é difícil. E a camada de enlace permite ajudar nisso. Ela faz a comunicação da camada física com as camadas superiores através do Logical Link Control, ou seria um controle lógico da ligação entre dois computadores, certo? Então, na camada de enlace, os dados são convertidos, na camada de enlace, são agrupados em quadros e esses quadros são transmitidos pela camada física, certo? Bom, outro problema que a camada física tem e que a camada de enlace vem para resolver é o seguinte. Acompanha aí. A camada física não pode nomear ou identificar computadores. Como nós vimos, a camada física, a função dela basicamente é o quê? É transportar o sinal de um host emissor para um host receptor. Então, ela não consegue identificar o computador, nomear um computador. Ele apenas transporta. Assim como ele transporta para o host certo, ele também transporta para outros hosts que não são o destino fiel daquele pacote. É claro que quando chegar nesses computadores que não fazem parte, que não são endereçados, não são destino, eles vão descartar. Mas a origem, o receptor correto vai receber. Mas então ele só consegue transmitir esse sinal, levar esse sinal. Já a camada de enlace vai fazer o quê? Ela vai resolver este problema. Como? Acompanha aí o slide. A camada de enlace usa um processo de endereçamento ou nomeação. Nós vamos conhecer mais para frente, nessa aula ainda, qual é esse meio de endereçamento. Mas eu já adianto para vocês que é o endereçamento MAC. Tá bom? Então, ela usa esse tipo de endereçamento para o quê? Para nomear os computadores, para identificar quem são os hosts de destino e de origem. Evandro, se eu posso dizer então que a camada física, ela pega tudo que joga para ela, ela passa para frente. Isso mesmo. Ou seja, é como se fosse uma estrada ou uma esteira. Você tem vários, vamos supor, vários tipos de veículos. Você pega a carga, joga naqueles veículos e eles transmitem sem saber o que estão transmitindo, certo? Então, nós podemos dizer que a camada física, ela pode descrever fluxos de bits, ou seja, ela entende que os sinais elétricos, que os sinais luminosos que ela transmite, são sequências de zeros e uns, certo? Mas na camada física, protocolos da camada física não sabem o que aqueles zeros e uns significam, certo? Então, são fluxos de bits, ou seja, elas pegam essa informação e transmitem na forma de sinais elétricos. Na camada de enlace, para resolver esse problema, ela usa o enquadramento para organizar ou agrupar os bits. Ou seja, antes dos bits
serem transmitidos pela camada física, eles são agrupados em conjuntos significativos para que, quando eles forem transmitidos, o host que receber aquele sinal, saber como reenquadrar aquilo para poder tornar uma informação significativa, para não misturar a informação que está sendo enviada. Muito bem. Outro problema da camada física que a camada de enlace vem para resolver é: a camada física não pode decidir que computador irá transmitir os dados binários de um grupo em que todos tentam transmitir ao mesmo tempo. Então a camada física ela não consegue gerenciar que computador pode transmitir a cada vez quando todos precisam estar enviando informações. Ela, como a gente resumiu, basicamente ela pega, ela trafega, ela transporta o que lhe é encaminhado. E o controle disso, ele não consegue fazer. Por exemplo, se tem 10 computadores, todos os 10 querem trocar informações, ele não consegue, a camada física não gerencia. Espera aí, deixa a máquina 1 enviar a informação primeiro, terminou de enviar a máquina 1, a máquina 2 pode enviar agora. Ele não consegue fazer esse tipo de gerenciamento. Ele simplesmente pega o dado e envia. Então a camada de enlace, ela vem para resolver esse problema. E como ela resolve? A camada de enlace, ela é o quê? Ela usa um sistema chamado Media Access Control. Então, através desse Media Access Control, um controle de acesso ao meio, o que vai acontecer? Ela vai gerenciar quando um pacote, quando um quadro, né, que a gente está estudando, pode ser transmitido ou não. Então, quando o meio físico estiver sendo utilizado, ela espera. Quando pode transmitir, ele já envia de novo. Então, a camada de enlace é que faz esse controle do fluxo de informações dentro do meio físico aí. Bom, dessa maneira, então, a gente consegue aí definir algumas funções da camada de enlace, certo? Vamos ver aqui. A camada de enlace tem o objetivo básico de assegurar a troca confiável de dados entre dispositivos conectados diretamente por um meio físico. Ou seja, nós acabamos de falar que a camada física, ela não controla a comunicação, certo? Então, veja, a camada de enlace é que vai assegurar que a troca de dados seja confiável, ou seja, é ela que vai assegurar que os dados que foram transmitidos são exatamente os dados que foram recebidos na ordem certa, sincronizados, né, de maneira que o receptor consiga compreender a mensagem que foi enviada pelo emissor. Outra função da camada de enlace é a ativação e desativação do enlace de dados. Ou seja, na camada de enlace, um determinado host vai definir se ele pode ou não acessar o meio de comunicação para se comunicar com outro computador, com outro host, ou seja, um enlace de dados, né? E também, na camada de enlace, vai ser feita uma supervisão e recuperação em caso de anormalidades. Ou seja, se uma determinada informação não pôde ser transmitida, se num determinado momento o meio físico esteve inativo, inoperante, por exemplo, né? Se, por exemplo, foi tirado o cabo de rede, desconectado da placa e depois conectado novamente, a camada de enlace vai verificar se houve algum erro nesse meio tempo e vai poder corrigir, certo? Outra função da camada de enlace é implementar a sincronização na transmissão. Como o professor Evanderson falou, na camada física não se tem controle sobre qual computador vai transmitir, certo? Na camada de enlace não. Se faz um controle sincronizando a comunicação de maneira que todos os computadores envolvidos na comunicação possam enviar e receber informações. É isso aí. Mas ainda não acabou. A camada de enlace ela ainda possui outras funções. Acompanhe no slide. Ela tem a função de segmentar e delimitar as unidades de dados. Então, como a gente falou, ela recebe o pacote através da camada de rede, ela vai o quê? Quebrar essa informação em vários pedaços e sequenciá-las. Para quê? Para que ela seja transportada pela camada física. Então, ele recebe um dado, aí ele vai dizer assim, esse dado o quadro tem que ter tantos bits. Aí ele quebra essas informações em vários pacotes, adiciona as informações que são necessárias e vai transmitindo cada quadro desse até que todo esse pacote seja remontado no host receptor. Outra função, controle de erros e sequenciamento das unidades de dados.
Um pacote, acho que você já deve ter lembrado do vídeo que nós estamos passando, do funcionamento da internet, como funciona a internet. Vocês viram que às vezes alguns pacotes se perdem, são destruídos, não é verdade? Então o que acontece quando um desses pacotes não chega ao seu destino? O host emissor, ele manda de novo. Por quê? Porque a camada de enlace vai tratar isso, essa correção de caso de erro. Se ele não recebeu um desses quadros, que foi, por exemplo, eu dividi uma informação em 5 quadros, e eu sequenciei esse quadro, 1, 2, 3, 4, 5, vou transmitir um por um na rede, pela camada física. Se de repente houve uma colisão na camada física e um desses quadros, o quadro número 3, por exemplo, se danificou, foi perdido. O quadro lá, quando chegar do outro lado, ele vai faltar, vai identificar quando a camada de enlace for remontar esse pacote do outro lado, ele vai ver que está faltando um dado, um quadro. E o que ele vai pedir? Vai pedir que o host emissor encaminhe novamente aquele quadro que está faltando para que ele possa, então, remontá-lo por completo do outro lado. Então, essa é uma função também da camada de enlace. Ainda temos mais uma função, a função de controle de fluxo. Como nós falamos, muitas vezes, todas as máquinas estão interligadas, querem trabalhar, querem trocar informações. E quem é responsável por isso, como nós falamos? A camada de enlace. Ela é que vai gerenciar quando, em um meio físico, muitos computadores querem transmitir dados, trocar informações, tudo ao mesmo tempo. Então, ela é que vai gerenciar esse processo aí. Bom, endereçamento MAC. O que é esse endereçamento MAC? O nosso objetivo agora é entender o que é esse endereçamento MAC. Cada computador, conectado ou não, observem aí, ó, ele estando ou não conectado a uma rede de computadores, ele possui um endereço físico, tá certo? E esse endereço físico nunca é igual ao outro. Então, quando um computador ou um dispositivo de rede seja configurado para trabalhar em rede, ele mesmo que esteja ou não ligado, ele possui um endereço físico, um endereço único também, que ele não é igual a nenhum outro. Esse endereço é o que nós chamamos de endereço MAC da máquina. Esse endereço ele fica anexado, fica preso na placa de rede, mas ele não é o IP da máquina, como nós estamos acostumados a trabalhar. O IP a gente vai ver que ele trabalha na camada superior. Aqui nós estamos trabalhando na camada de enlace. Lembra como a gente falou que as bridges trabalhavam na camada de enlace? Por quê? Porque elas não trabalham com IP, elas trabalham com endereços MAC. Então agora vocês sabem por quê. Então o endereço MAC é um endereço que não se repete em lugar nenhum no mundo. Você vai encontrar outro endereço MAC igual. É complicado de se ter? Vocês vão ver mais para frente, quando forem ver a anotação desses números, vão ver que é possível existir muitos e muitos endereços desse tipo. Então, sempre, cada computador, dispositivo de rede, impressora que for ligado a uma rede, ele possui um endereço MAC. O endereço MAC, repetindo, não é um endereço IP. Bom, esse endereço MAC, né, essa sigla é chamada de Media Access Control. Como o professor Evandro falou, ele está localizado na placa de rede que cada computador ou dispositivo de rede possui. Ou seja, qualquer computador, qualquer dispositivo ligado a uma rede, ele precisa de um endereço físico, certo? Por exemplo, vamos supor que você envia uma carta para o professor Evanderson, né? Então, a carta é endereçada ao professor Evanderson, mas ele precisa de um endereço físico para entregar, ou seja, a rua, o bairro, o número da casa, para que efetivamente possa chegar lá, certo? Então, vamos ver que o endereço de MAC, eles são gravados usando-se números hexadecimais, certo? Por exemplo, nós temos aí um formato de número de MAC que endereça uma placa de rede em algum lugar do mundo aí. Por exemplo, os números 0000 0C 12 34 56. É importante a gente ressaltar que os números de MAC, que os endereços MAC, são endereços hexadecimais, certo? Então, se você observar novamente no slide aqui, nós temos seis grupos, né, de 2 dígitos hexadecimais. Esses 6 grupos de 2 dígitos hexadecimais, ou seja, esses 12 dígitos hexadecimais, permitem endereçar aí alguns trilhões de placas de rede, certo? Então, um trilhão é um número muito grande,
certo? Então, dificilmente vai existir a necessidade de repetir algum número MAC, certo? Esse número MAC, ele inclui algumas informações. Por exemplo, os primeiros dígitos são relativos ao fabricante e os dígitos finais são relativos ao número de série de cada placa produzida por cada um desses fabricantes, certo? Professor Carlos, vamos mostrar para eles aqui na prática um endereço MAC do computador, por exemplo, que a gente está usando? Ah, pode ser. Vamos ver aqui rapidinho, acompanha aqui. Não sei se vai dar para ver em tamanho. Não vai dar. Não. Não dá, né? Fecha, por favor, na tela. Vamos ver se dá para eles acompanharem. Tá onde? Vamos ver aqui. Observem aqui o endereço MAC. Ele está aqui, ó. Certo. O endereço MAC ele está aqui. Vocês podem ver, olha, é 00 15 58 21 00 68. Então, o endereço MAC dessa placa de rede está aqui. Vocês podem conferir, por exemplo, numa máquina Windows, esse endereço através do comando ipconfig/all. Então, veja só, né? Você mesmo pode verificar aí na sua casa, usando esse comando que o professor Evandro comentou aqui, o endereço de MAC do computador que você usa, certo? Então, acompanhando aqui, dando sequência, o endereço de MAC, ele abre um caminho de comunicação com outro dispositivo usando o seu endereço. Ou seja, para que um pacote seja entregue, é necessário que tenha o endereço de origem e o endereço de destino, certo? Ok. Bom, continuando aqui, quando uma origem envia em uma rede, né, quando ele deseja enviar dados em uma rede, eles carregam o endereço MAC do destino pretendido. Então, quando eu vou enviar, quando o emissor envia um dado pela rede, aquele quadro vai carregar o endereço do destino, o endereço MAC do destino. E ainda, a placa de rede de cada dispositivo verifica se o endereço MAC corresponde ao destino físico carregado pelo pacote. Então, quando o emissor quebra um pacote lá, em quadros, coloca o endereço MAC lá de destino, ele envia pela camada de rede, camada física, e vai chegar lá no host de destino, a placa de rede vai abrir esse quadro e vai verificar se o número que está lá corresponde a ele. Se corresponder, ela vai pegar esse dado, né, e vai trabalhar, então essa informação vai começar a remontar os quadros. Se não for o endereço MAC não corresponder ao endereço dessa placa que recebeu, ela simplesmente faz o quê? Ela vai simplesmente descartar este pacote, que é o que a gente pode observar nesse slide aí, ó. Caso o pacote recebido pela placa corresponda ao endereço, ela recolhe. Caso contrário, ela vai então descartar o pacote de dados aí. Bom, cada placa de rede, certo, que está instalada no computador, ela faz um controle do link lógico de comunicação, certo? A gente pode ver aqui no slide que esse controle do link lógico é chamado de NIC, né? Faz o controle do link que se comunica com as camadas superiores no computador. Ou seja, vamos supor que você está usando o Windows, certo, numa rede aí, e tem aquele íconezinho lá na bandeja, lá embaixo, na barra de sistema, que tem uma exclamação dizendo conectividade nula ou limitada. Ou seja, às vezes o seu computador está fisicamente ligado a um dispositivo, mas pode não ter ali uma possibilidade de comunicação. Por exemplo, se você ligar o seu cabo de rede a um hub ou um switch, o seu computador usando um cabo a um hub ou um switch, você percebe que o link físico ele vai estar ativo, mas não existe um enlace de dados, ou seja, não tem como comunicar você diretamente com o hub, certo? Não no nível não para estabelecer uma comunicação com emissor e receptor, certo? A não ser que você queira comunicar-se consigo mesmo, mas aí não precisaria nem do cabo e nem do hub, certo? Bom,
Outra função da placa de rede, acompanhe no slide, é a nomeação dos pacotes, que fornece um identificador exclusivo de endereço MAC. Outra função ainda é o quê? É o enquadramento dos dados, que é parte do processo de encapsulamento e empacotamento dos bits para transporte. Então, como nós vimos aí, a placa de rede vai atuar junto na camada de enlace com relação ao enquadramento dos dados que vão ser trafegados pela camada física. Outra função é que o MAC, o endereço MAC address, que fornece acesso estruturado aos meios de acesso compartilhados. Só uma abertura agora. Vocês podem ver no topo do slide, está escrito assim, placa de rede ou NIC, né? Esse NIC, vocês vão encontrar muito nas documentações. O que significa esse NIC? Significa Network Interface Card, quer dizer, o cartão de interface de ligação, né, ligamento, network, de rede. Então, é um cartão que liga você a uma rede de dados. Vocês vão encontrar muito essa nomenclatura em documentações que vocês vão ler. Então, por isso a gente colocou aí NIC também. Bom, então o MAC, ele fornece acesso estruturado aos meios de acesso compartilhados. Também temos o que? A sinalização do tráfego dentro do meio físico. Como? Ele cria sinais e faz a interface com os meios. Então, tudo isso também, a placa de rede está ajudando aí nessa camada de enlace, a fazer essas funções dentro da camada de enlace, criar esse tipo de um semáforo de controle de tráfegos. Bom, como já foi falado mais cedo, né, a unidade de dados que é transmitida na camada de enlace é chamada de quadros, ou seja, a camada física, ela transmite sequências de bits. Essas sequências de bits, elas são, antes de serem transmitidas, elas são organizadas na camada de enlace em agrupamentos chamados de quadros, certo? Então vamos ver aqui a definição de quadros. Então o quadro é a unidade de dados transmitida na camada de enlace, certo? Alguns autores costumam chamar os quadros de frames, certo? Então o frame ou um quadro é a unidade de dados que é transmitida na camada de enlace, certo? Então, essa técnica de enquadramento, ela permite para a comunicação identificar algumas situações que são úteis. Por exemplo, permite identificar o início e o fim da comunicação, ou seja, quando um determinado computador quer transmitir, né, permite identificar quando ele inicia a transmissão, quando ele termina. Olhando de novo no slide, também permite fazer registros de erros e também permite determinar qual computador tem a permissão para transmitir num determinado momento, certo? Então veja só, a técnica de enquadramento permite a gente fazer isso, ou seja, permite fazer um bom controle da comunicação no nível de enlace. Como são compostos os quadros? Lembrando sempre que cada camada, certo, inclui informações nos pacotes que serão transmitidos. Então vamos acompanhar aqui. Na camada de rede, o pacote que é transmitido, ele é enviado na forma de datagramas IP, certo? Então veja só, nós temos a camada de rede, nós temos na camada de rede o datagrama IP, certo? Então o que vai acontecer? Quando esse pacote, esse datagrama IP passar para a camada de enlace, mais informações serão inseridas aí, certo? Além da informação que veio transmitida pela camada superior, vão ser incluídas mais algumas informações, certo? Para quê? Para permitir que a camada de enlace cumpra as suas funções nesse modelo de comunicação, certo? Então vamos ver aqui quais são os elementos que compõem esses quadros, certo? Um quadro na camada de enlace, ele é composto por 6 campos, certo? Esses 6 campos, cada um tem uma função específica, certo? Dentro do modelo de comunicação que o professor Evandro vai passar para a gente. É isso aí. Bom, vamos ao primeiro campo do enquadramento que nós vimos agora, é exemplificado pelo professor Carlos. Vamos lá. O primeiro campo é o campo de início de quadro. O que ele quer dizer isso, início de quadro? Ele anuncia, então, que um computador deseja transmitir através da rede. Então, quando esse campo
tiver setado, esse bit for setado no pacote, quer dizer que ele vai iniciar uma transmissão de um quadro, vai iniciar uma transmissão pela rede. Então ele seta esse bit desse campo aí. O outro campo, campo de endereço. Ele é um campo de quê? Então, de identificação. Ele vai carregar o quê? O MAC, né, o endereço MAC do emissor, do computador que está enviando a informação, e também carrega o MAC do destinatário, do computador que vai receber a informação. Lembra quando nós falamos, explicando na camada de enlace, nós dissemos que antes de ser enviado, a camada de rede passa a informação, a de enlace quebra em quadros e coloca o quê? Informações do endereço MAC de origem, destino e de controle. Então, esses quadros aí são essas divisões que nós estávamos falando no início da aula. E o outro campo é o de comprimento ou tipo. Ele especifica o comprimento do quadro, quantos bits vai ocupar o quadro, quantos bytes ele ocupa e qual o protocolo de rede que vai ser utilizado, né? Isso pode ser feito em algumas versões, aí podem ser especificados que tipo de protocolo de rede é que vai ser utilizado dentro desse quadro aí, para transmitir. Bom, além desses campos, né, existem outros campos importantes que são os seguintes. O campo de dados, certo? O campo de dados, ele contém os dados transmitidos e os dados de controle. Ou seja, aquele datagrama IP que a gente exemplificou ali, ele vai estar contido nesse campo de dados do quadro que é transmitido na camada de enlace. Outro campo extremamente importante é o campo de verificação de sequência. Ele verifica na origem e destino com a intenção de detectar erros. Ou seja, verifica a sequência dos quadros que foram transmitidos e se os endereços de origem e destino estão corretos, né? Se chegou para o destinatário correto, certo? E nós temos ainda um outro campo importante, que é o campo de parada de quadro. Ou seja, ele indica o fim do quadro transmitido e pode indicar também o fim da transmissão por parte de um computador. Então, esses aí são os 6 campos que compõem um quadro na camada de enlace, certo? Ok. Bom, então é isso aí, pessoal. Camada de enlace. É muita coisa, né? Mas é isso aí mesmo. Então vamos uma pequena revisão do que nós vimos nessa aula sobre a camada de enlace. Rapidamente, vamos lá. Camada de enlace. Nós vimos que o objetivo dela básico é o quê? É assegurar a troca confiável de dados entre dispositivos conectados diretamente por um meio físico. Então, a camada de dados vai receber os dados enviados da camada de rede, ela pega esses dados e faz o quê? Ela vai começar a particionar, quebrar em quadros, vai adicionar algumas informações de origem e destino com relação a endereços MAC e vai transmitir pelo meio físico. E vai ser até chegar lá. Nós vimos também que a camada de enlace, ela faz um controle de quê? De qualidade, podemos dizer assim. Quer dizer que um dado que seja enviado, ele vai chegar até o outro destino. Se por acaso ele se perder no meio do caminho, essa informação vai ser retransmitida novamente. E algumas funções, professor, da camada de enlace? Nós vimos, por exemplo, que a camada de enlace ela faz a função de sincronização, controle de erros, certo? Ela é na camada de enlace que é feito o enquadramento, certo? Então ela soluciona problemas que foram encontrados nos protocolos da camada física, certo? Então, professor Evanderson, nós podemos agora convidar o pessoal, né, para assistir aí a última parte do vídeo, né, do Warriors of the Net, que a gente vem usando para exemplificar como ocorre a comunicação em redes de computadores, certo? Então nós vamos passar aí a última parte do vídeo, né? Então espero que vocês gostem aí, vamos acompanhar. No tempo de um piscar de olhos. E isto tudo ao preço de uma chamada local, ou até menos. Próximo ao final de nossa viagem, encontramos o computador servidor, onde está a página web solicitada. Lá encontraremos outro firewall. Conforme o ponto de vista do pacote de dados, o firewall pode ser um aliado seguro ou um adversário temível. Tudo depende do lado que se está e das nossas intenções. O firewall foi concebido para deixar entrar só os pacotes que cumprem os critérios definidos. Este firewall está trabalhando com as portas 80 e 25, que são portas de entrada. Todas as tentativas de entrada pelas outras portas serão canceladas.
A porta 25 é utilizada para a entrada dos pacotes de correio. Já a porta 80 é a entrada para os pacotes da internet destinados ao servidor web. Dentro do firewall, os pacotes são analisados cuidadosamente. Alguns passam sem dificuldades por essa alfândega, enquanto que outros já despertam dúvidas. A polícia do firewall não é enganada de qualquer maneira. Por exemplo, está atenta a pacotes do ping mortal, disfarçada de pacotes ping normal. Still game along, it's okay. No problem. Have a nice day. Be out of here. Bye. Para os pacotes que têm a sorte de chegar aqui, a viagem está quase acabando. Basta dirigir-se até a interface para serem levados até o servidor web. Atualmente, um servidor web pode funcionar em muitos tipos de máquinas. Desde um grande mainframe, passando pelas câmeras para a web, até um computador pessoal. E por que não um refrigerador? Com a configuração adequada, poder-se descobrir se há ingredientes suficientes para preparar um frango com molho, ou se seria necessário ir às compras. Lembre-se que estamos na alvorada da internet. Praticamente tudo é possível. Um a um, os pacotes são recebidos, abertos e desempacotados. As informações contidas que constituem o nosso pedido são enviadas para uma aplicação do servidor web. Quanto aos pacotes, eles são reciclados ficando prontos para uma nova utilização após preenchido com as informações que solicitamos. São então endereçados e reencaminhados. Regressando após passar pelos firewalls, roteadores e pela internet, passam novamente pelo nosso firewall da empresa, bem como pela nossa interface. E estão prontos a fornecer ao navegador web as informações solicitadas. Como, por exemplo, este filme. Tudo isso ocorre cada vez que você busca ou solicita um endereço na internet. Satisfeitos com seus esforços e cheios de confiança no mundo melhor, os nossos fiéis pacotes seguem felizes em direção ao pôr do sol de mais um dia, com a certeza de terem servido bem a seus amos. E então, este não é um final feliz? E aí, pessoal, gostaram do filme? Bom, infelizmente, chegamos ao final desse filme, né? A gente dividiu ele em 3 partes. Ele é um filme de 13 minutos, mas é um filme bastante interessante porque ele traz de modo bem fácil e simplificado o processo que um pacote leva desde saindo da sua máquina, de uma requisição para ver um site. Você viu lá que ele vai passar pelo switch, pela placa de rede, pelo proxy. Então, vai passar por vários outros roteadores espalhados aí na internet, cabos transoceânicos, se for o caso, se você estiver acessando um host que esteja do outro lado do continente, ou ele pode ir para um cabo transoceânico, ou pode ir por via satélite. Então, viu como é que ele vai trafegar, passa pelas políticas de segurança de um firewall, até receber novamente os dados. Ele faz o caminho todo novamente de volta. Então, esse vídeo traz uma maneira bastante interessante e simplificada todo esse funcionamento. É claro que existem ainda alguns mais detalhes. No caso ali, quando a informação é desempacotada, né, ele não mostra as camadas que nós estamos trabalhando aqui. Mas ele mostra de modo fácil e prático, aí principalmente a camada física. Né? Vocês viram aqui, quando a gente fala que ocorre erros, perda de pacote, colisões na camada física, o pacote se quebra, se perde. O que tem que ser feito então? Tem que ser retransmitido. E isso vocês aprenderam que quem controla isso aí, essa retransmissão é quem? A camada de enlace, isso mesmo. Então, quando a camada de enlace pegou o enquadramento, lá um quadro, dividiu um pacote em quadros, colocou os endereços MAC, que são os endereços o quê? Físicos, aqueles endereços que vem na placa de rede de cada dispositivo que vai trabalhar em rede, se ele estiver ligado ou não. Lembrando que o endereço MAC não é o endereço IP, é diferente.
E esse endereço MAC também não se repete, ele é único em todo o mundo. Ele traz informações do fabricante e o número de série dele de fabricação. Então, assim, ele não vai se repetir facilmente. Então, ele pega essas informações, coloca no quadro e vai transmitir pela camada física, que a camada física tem as limitações. Ela não consegue nomear, saber onde que está o host correto. Ela simplesmente pega os dados, os sinais que são colocados dentro dela e ela despacha para frente. Então, a camada de enlace é que vai fazer essa identificação. Se o pacote recebido foi encaminhado para ele através de quem? Através do endereço MAC. Porque o quadro recebido tem essa informação lá. Então, ele vai olhar. Ah, esse endereço é meu? Legal. Retira as informações, as informações das outras camadas e joga para a camada de rede. A camada de rede vai fazer o tratamento dela e vai continuar subindo até a aplicação. Se, por acaso, ela recebeu o pacote e o endereço MAC não é o endereço dela, dessa placa de rede, ela simplesmente vai fazer o quê? Vai descartar esse pacote. Então, ela vai desprezar e essa informação vai ser jogada no lixo. Então, a camada de enlace tem essa função. Ela vai garantir essa comunicação através da camada física de modo seguro, né, e de modo prático. Não é isso aí, professor Carlos? Exatamente, pessoal. Então, essa foi a quarta aula, né, que a gente gostaria de passar para vocês em relação à camada de enlace, certo? Espero que vocês tenham gostado. Nós colocaremos material complementar no portal, certo? E aguardamos aí várias perguntas para que a gente possa melhorar a construção do nosso conhecimento em relação às redes de computadores, certo? Bom, é isso aí, pessoal. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos vocês aí. E até a próxima. Bem.